O nome do nosso Deus é muito poderoso, mas falando de forma específica, eu acredito muito no poder da adoração específica. Eu sou meio repetitivo nisso, mas eu falo porque eu acho muito importante a adoração. Por muito tempo eu entendi que a adoração era algo muito único, em que eu simplesmente falava sobre Deus e Ele recebia. Mas eu tenho aprendido recentemente que a adoração, na verdade, é uma via de mão dupla. Enquanto a gente fala sobre quem Deus é, Ele fala algo novo sobre nós. É por isso que a adoração é tão importante. E, sabe, essa é a verdade. O seu conceito sobre adoração vai mudar quando você entender que nós não adoramos a Deus porque Ele é um Deus muito soberbo e orgulhoso que precisa de pessoas falando sobre quem Ele é toda hora, sabe? Eu acredito que a gente não adora a Deus porque a linguagem do amor de Deus é palavra de afirmação, e Ele precisa muito de palavra de afirmação. Não é sobre isso. É porque você precisa disso. É porque quando você adora, Deus te dá um novo conceito de quem você é. A sua identidade é revelada enquanto você está adorando. Enquanto você fala sobre quem Deus é, enquanto você canta que Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele revela algo novo dentro de você. Você pode cantar isso mais uma vez só? Caminho, verdade, vida, eu creio que Tu és caminho, verdade, vida, nós cremos que Tu és. Aleluia. Eu acho que tem algo muito especial nisso. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Já parou para pensar por que essa sequência? Por que Jesus fala primeiro o caminho, depois a verdade, depois a vida? Muitas vezes a gente acaba colocando as coisas, invertendo as coisas. A gente coloca a verdade primeiro antes do caminho, porque a gente quer se tornar algo para poder pegar o caminho e ir. Mas Deus trabalha de forma diferente. Ele te dá o caminho, e enquanto você caminha, Ele te dá a verdade, para que você alcance a vida. Isso é quem Jesus é. Você pode se sentar. Eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre o amor de Deus em nós. Esse amor que nos põe primeiro no caminho. Sabe, a verdade é que no seu relacionamento com Deus, Deus não te dá um cursinho antes para você começar a se relacionar com Ele. Deus não te dá algumas regras para você seguir, para conseguir se encaixar no que Ele precisa. Não é assim. Pode deixar, mano, pede. Pelo contrário, Ele te coloca no caminho primeiro. Enquanto você caminha, Ele vai te transformando. Eu tenho falado isso com o pessoal da Revival School, sabe? Quando Pedro andou sobre as águas, Jesus não teve um workshop de como andar sobre as águas com Pedro. Pedro falou, posso ir? Ele falou, vem. Enquanto ele foi aprendendo sobre o sobrenatural. Sabe, não pense sobre isso, que o sobrenatural vai destravar na sua vida quando você tiver um certo nível de entendimento. Não é sobre isso. Eu acredito muito no entendimento, que quando você começa a entender, você desfruta algo que está reservado para o seu conhecimento. Mas o sobrenatural, o relacionamento com Deus, é desvendado num caminho. A sua jornada com Deus é um caminho. Sabe, às vezes a gente quer uma jornada com Deus que seja um caminho com um grande farol iluminando todo o nosso caminho, mas não é assim. Eu acredito que o farol está lá, Jesus, o nosso farol, Ele iluminando o caminho, mas eu acredito que esse farol passa em flashes, e esses flashes são talvez as profecias que Ele te dá, as revelações, as palavras de conhecimento, mas você precisa aprender a andar com a sua lamparina nesse caminho que talvez seja escuro para você, e é difícil, porque com uma lamparina você não consegue enxergar o caminho inteiro. E às vezes você tropeça e não entende porquê. Você fala, você tem um farol tão grande, por que Ele não ilumina o caminho inteiro para mim? Por que as coisas não são mais fáceis? Parece que tudo é difícil. E a verdade é que você aprende durante o caminho. Deus quer te dar a verdade enquanto você caminha, para que você alcance a vida. Aleluia. Amém? Vocês podem abrir comigo para a gente ler junto lá em 1 João 4, versículo 7. Tem como colocar aqui em cima, mano, para o pessoal acompanhar tudo na mesma versão? Tem?
Galera, quando estiver em cima, vocês me avisam, por favor. Oh, eu tinha esquecido que quando eu pregasse ia ter direito ao café. Não precisa não. Tá aí? Boa. Oi? 4:7. Tá aí? Não, 4:7. 1 João 4:7. Isso. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Cara, a primeira coisa eu acho que você precisa entender aqui primeiro é que o amor de Deus é o que te empodera para viver em santidade. Eu quero falar sobre isso logo no começo, porque por muito tempo foi o que eu pensei, e eu sei que ainda tem muito desse pensamento, de que as coisas no reino de Deus são conquistadas por níveis em que você desbloqueia fazendo algumas coisas, sabe? E não é assim. Não é a sua santidade, não é quantos capítulos da Bíblia você lê, não tem nada sobre isso que vai te fazer alcançar um nível maior no amor de Deus. A verdade é que não tem nada que você possa fazer para alcançar um nível maior de amor, sabe? Eu tive uma pessoa me perguntou esses dias assim, Deus ama mais a Jesus do que a nós? Ou ama mais a nós do que a Jesus? Caraca, mano. E na verdade eu comecei a pensar naquilo quando essa pergunta veio. E a verdade é que você pode medir dois objetos e saber qual é o maior quando eles têm um final no tamanho. Mas a verdade é que se você colocar duas coisas infinitas do lado, você não consegue saber qual é maior, porque infinito não tem fim. Eu acredito que todo amor que provém de Deus é infinito, sabe? E isso quer dizer que se é infinito, não tem como aumentar e nem como diminuir, sabe? É algo sem final, é algo que simplesmente não tem fim. A nossa mente às vezes tem uma dificuldade de entender quando a gente fala sobre coisas infinitas, simplesmente porque você está cercado de coisas finitas, você está cercado de coisas que têm fim. Você está sentado numa cadeira que tem fim. Você está do lado de pessoas que têm fim. Você se segura, está vestindo roupas que têm fim. Você está sempre cercado de coisas finitas. Quando se fala de coisas infinitas, a gente tem dificuldade de entender. E às vezes a gente não consegue colocar isso em prática simplesmente por querer, por ter um orgulho dentro que precisa ter algo entendendo. A verdade é que nós, como seres humanos, temos uma grande necessidade de conquistar as coisas. A gente gosta de ganhar, mas quando conquista tem aquele gostinho, cara. E a verdade é que o amor de Deus não é conquistado. Você não pode fazer nada. A sua santidade não vai te deixar mais perto do amor de Deus. Ler a Bíblia não vai te deixar mais amado por Deus. Nada do que você possa fazer vai te fazer mais amado. Essa é a verdade. Às vezes a gente tem tentado fazer as coisas para alcançar um nível de santidade em Deus, sabe? Então, cara, eu vou conseguir fazer isso aqui, porque talvez assim eu alcance a santidade. Não é isso que a palavra fala. Você não precisa fazer as coisas para alcançar a santidade, sabe? Você não precisa fazer nada para ser santo. Você não precisa orar 2 horas por dia ou 1 hora, que sejam 10 minutos, se você nem consegue orar 10 minutos. Que seja, cara, você não precisa disso para ser santo. Talvez algumas pessoas achem muito perigoso o que eu estou falando. Essa é a verdade, cara. A verdade é que a gente não precisa ajudar o Evangelho. O Evangelho é isso, você precisa pregar e o Espírito Santo faz a parte dele. A verdade é essa, você não precisa fazer nada para ser mais amado por Deus. Você não precisa fazer nada para o amor de Deus encher você, encher o seu coração. Você não precisa fazer nada para conquistar o amor de Deus, porque ele já é seu, nada. Eu acredito que Deus não tem filhos preferidos, mas eu também acredito que Deus tem atitudes preferidas. Eu acredito numa resposta na história de amor. Eu tenho falado muito isso com o pessoal do Avivável, que a Bíblia não é um livro de regras. A Bíblia não é um livro de regras. Talvez você tenha vindo para a igreja 1 ou 2 vezes já,
E as pessoas pegaram a Bíblia na mão e falaram: olha, você quer ser cristão? Lê esse livro aqui e começa a se adequar a essas regras, porque senão você vai queimar no fogo do inferno. As pessoas falam cara, não é nada sobre isso. A Bíblia não é um livro de regras. Se essa mentira tem vivido no seu coração, na sua mente, por esse tempo até agora, Espírito Santo, nós pedimos que você quebre isso agora, porque a Bíblia não é um livro de regras. A Bíblia é uma história de amor. É simplesmente. Talvez essa ideia até, como eu falei, nós seres humanos temos um orgulho de querer conquistar as coisas. Então talvez essa ideia de que tudo foi ganho, já que tudo está conquistado, te incomode um pouco. Mas é a verdade do Evangelho. A verdade é essa: o Evangelho é fácil para nós. Foi difícil para Jesus, para nós é muito fácil. E cara, eu acredito nisso. A Bíblia não é um livro de regras, é uma história de amor. Porém, eu também acredito que toda história de amor precisa de uma resposta. Você precisa responder o amor. Se você não responde ao amor de Deus, é porque você ainda não recebeu, é porque você ainda não entendeu. Esse é o ponto. É muito lindo tudo isso, nós somos amados. Talvez seja uma verdade até que você nem tenha ouvido. Caraca, então é assim, é tudo muito fácil, eu já recebi? É isso, cara. Mas e a sua resposta? O que é que você vai fazer com o que você está ouvindo agora? Eu estou te entregando algo. Como você vai usar isso? Essa é a verdade. A verdade é que, quem é casado assim, levanta a mão. Eu ainda não sou casado, mas eu namoro. E a minha namorada é muito linda. E eu falei isso pro pessoal no culto de João sábado. Se ela chegar e falar pra mim assim: eu te amo, vai bastar eu balançar a cabeça e dar um joia? Não? Não vai, né? Por quê? Porque eu preciso responder. É isso. Na verdade, é que Deus tem gritado no seu coração: eu te amo, eu te amo, eu te amo. E às vezes a sua resposta tem sido: eu sei. Você sabe que eu te amo, né, Deus? As coisas não são assim. Você precisa de uma resposta, você precisa responder. Como é que você vai responder o amor de Deus? Como é que você vai responder tudo isso que você está recebendo? Você acha o amor de Deus grande? Você acha o amor de Deus infinito? Eu também acho, estou falando disso agora. Mas e a sua resposta? Nós sabemos que o amor de Deus é infinito, mas qual o tamanho da sua resposta a isso? Sua maturidade espiritual não está ligada a quanto tempo de igreja você tem, mas a sua capacidade de entender que Deus te ama e é seu Pai. É isso, cara. Às vezes a gente está aqui, eu tenho uma carteirinha de membro de 20 anos na igreja. Eu tenho tanto tempo. Cara, isso tudo é demais. Igreja é comunhão. Se você faz parte da igreja, você sabe que esse ambiente é lindo, cara. Se você chegou agora, talvez você saiba mais ainda, porque está tendo um contraste. Você sabe que é demais. Mas lamento se te decepciona, mas não é isso que te faz um cristão maturo. Não é isso que te faz ser maduro em Deus. Não é isso que te faz ter autoridade no reino de Deus. E eu acredito que o seu nível de maturidade no reino de Deus está medido pela sua consciência de o quanto você é amado. Essa é a verdade. A pessoa que é amada, ela sabe disso. As coisas não costumam incomodar tanto. A gente não está aqui para apontar ninguém. Mas eu sei que você conhece alguém que tudo dói mais nela. Cara, tudo dói mais. Tipo, calma, foi só isso que aconteceu. Mas por dentro dela uma explosão e aquilo tudo tá... Porque a carência, aonde tem muito, tá faltando alguma coisa. Se tem muita preocupação, tá faltando amor. Se tem muito medo, tá faltando amor. Então, a pessoa que é amada é muito mais madura, ela consegue lidar com as responsabilidades, com os problemas, com as aflições. A pessoa que entende que Deus ama ela, que fez ela filho, consegue lidar melhor com as situações. Porque se você tem um problema financeiro e sabe que o seu pai é o dono do ouro e da prata, você consegue lidar isso com muito mais facilidade. Se você tem um problema com uma doença, está com dor, mas você entende que o seu pai é um pai que cura, você trabalha nisso muito mais fácil. As coisas fluem mais fácil. Se algo sai fora do seu cronograma, mas você sabe que você tem um pai que restaura, que controla tudo, você consegue lidar muito melhor com a situação. A sua maturidade não está ligada a quanto tempo você está na igreja.
Está ligada à sua consciência de ser amado por Deus. O problema de hoje é que tentamos vencer o pecado para alcançarmos santidade em Cristo, quando Ele já venceu o pecado e nos alcançou. Tudo que você precisa para vencer já está em você. Seu pecado nunca será maior que o amor de Deus. Cara, escuta essa verdade aqui, ó. Punk, power. Fecha o seu olho assim, ó. Sério, cara, que eu vou falar agora é forte. Deus não tem medo de pecado. Deus não tem medo de pecado. Pode abrir o olho. Grava isso aqui dentro assim, ó. Deus não tem medo do teu pecado. Deus não tem medo de pecado. Deus não tem medo de pecado. Talvez você tenha medo de pecado. Meu Deus, eu estou muito ferrado. Ai. Deus não tem medo de pecado, cara. Deus te ama. É o que a gente acabou de falar, sabe? A sua maturidade. Como é que você vai lidar? Eu pequei. E agora? Eu vi uma frase esses dias muito... que define isso aqui. A religiosidade. A pessoa religiosa, como ela lida com isso? Eu pequei. Meu Deus, eu estou muito ferrado. O meu pai vai me matar. O meu pai vai me lançar no fogo do inferno porque eu pequei. Essa é a religiosidade. Aquilo queima lá dentro. Meu Deus, o meu pecado vai me fazer menor. Meu pecado vai me fazer isso, né? Agora o cara que entende que ele é filho de Deus, que ele é amado de Deus, que ele é amado por Deus, como é que ele lida com essa situação? Eu pequei, eu preciso correr para o meu pai porque ele sabe o que fazer. Esse é o ponto. Como é que você lida com o teu pecado? Deus não tem medo. Se tem medo na situação do pecado, esse medo é seu, não é de Deus. Esse medo está fluindo de outra fonte, cara. A verdade é que o medo é a fé no reino errado. Sabe? Você tem fé no amor de Deus, você tem fé no reino de Deus, isso gera amor. Quando você tem fé no reino errado, isso gera medo. Talvez você tenha colocado as consequências e o julgamento na frente do amor de Deus. E você vem na igreja toda semana, você canta músicas. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Quanto é que isso está fluindo de verdade? Será que a sua fé está gerando esse ousado, infinito amor de Deus? Aonde está a tua fé? A fé no reino de Deus gera amor e não medo. A fé no reino errado gera medo. Alinha a sua fé com o reino de Deus. Aleluia. Eu queria ler mais uma passagem aqui, vocês estão muito sérios, gente. Eu queria ler mais uma passagem aqui em 1 João 5, versículo 1 mesmo. Vocês conseguem colocar aí, caras? Ai, eu bebi café, mas acho que eu vou de água, né? Gente, quando tiver aí, vocês me avisam. Já tá? O povo é crente, eu falo, vocês me avisam, eles gritam aleluia. Aqui. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Ok, essa aqui é uma parada que eu queria falar, porque assim, se você for pesquisar essa palavra através do dicionário Strong, tem um aplicativo chamado Olive Tree, e nele você consegue ver as traduções originais das palavras. E o dicionário Strong de lá define essa palavra vencer como nikal. E essa palavra significa eu ganho. Eu ganho. Na verdade, é um eu ganho, mas muito específico. Você fala isso quando alguém é processado pela lei, mas vence o caso. Então, essa palavra vencer, todo aquele que vence o mundo é porque é nascido de Deus. Quando fala todo aquele que vence, cara, você consegue, faz isso aqui comigo assim, ó, bate no peito e fala, eu ganho.
Ah, com força, cara, misericórdia. Eu ganho. Nossa. Eu ganho. A verdade é que assim, por muito tempo, a gente olha para o julgamento muito maior do que o amor. A gente tem uma cultura nas igrejas em geral. E cara, me entenda, eu de jeito nenhum quero criticar, porque eu sei que a igreja, nós só vivemos tudo isso porque a igreja conquistou isso para nós. Sabe, nós estamos aqui falando sobre o amor de Deus porque a igreja conquistou isso para nós. Mas nós sabemos que nós também erramos. E por muito tempo eu acredito que dentro da igreja a gente valorizou muito mais a cultura de um julgamento, de um Deus que julga, do que um Deus que ama. E talvez a gente tenha dado muito mais valor para um Velho Testamento, que tinha uma cultura toda de julgamento. Aí você vai falar, cara, meu Deus, você está falando mal da Bíblia, você é um crítico, mas eu não estou falando mal da Bíblia, cara, entende o que eu estou falando? No Velho Testamento, quantos de vocês, eu acredito porque eu já fiz assim, quantos de vocês já leram o Velho Testamento e viram um julgamento de Deus, e Deus falando sobre morte aqui ou aquilo, você falando, caramba, mas o Deus do Novo Testamento parece ser tão diferente do Deus aqui, e essa confusão fica toda, eu sei porque isso já aconteceu comigo, eu já olhei para isso, e por muito tempo talvez a gente tenha valorizado de uma forma assim, porque às vezes é o que eu falei, a gente quer conquistar as coisas, a gente quer ter um dedo da nossa eficiência no que a gente conquista. Entenda que no Velho Testamento, quando uma pessoa pecava, ela precisava fazer o quê? Um sacrifício, certo? Ela precisava sacrificar. Ela precisava sacrificar para que ela alcançasse justiça diante de Deus, pelo menos por um determinado tempo. Então as pessoas pecavam, e aí elas chegavam diante do sumo sacerdote, e o sacrifício era feito. Então Deus olhava para elas, não via mais o erro delas, via o erro delas no cordeiro que foi usado para ter uma expiação. E as coisas eram assim, só que o pecado foi acumulando. Uma sede por justiça foi gerada através da lei e dos profetas. E eu tenho certeza que você já leu no Velho Testamento, você já viu aquelas profecias de Deus falando, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. Por quê? Porque algo precisava ser feito. Justiça era requerida. A lei e os profetas criaram fome por justiça em cima de todo o pecado que foi gerado na terra. E por muito tempo foi isso que aconteceu, até que nós tivemos um sacrifício perfeito. Entenda isso agora, que nós não sacrificamos hoje porque um sacrifício perfeito já aconteceu. Entenda na bondade de Deus, porque eu não consigo imaginar um Deus bom que, tendo várias alternativas, sacrifica o filho. Então, Deus é tão poderoso, ele tinha tantas alternativas, mas ele falou, não, eu quero que o meu filho morra. Há bondade nisso? Eu não consigo enxergar bondade nisso. É porque essa era a alternativa. A fome por justiça que foi gerada. Se Jesus não tivesse, entenda que se Jesus não tivesse morrido há 2000 anos atrás, a gente, até hoje, poderiam ter passado trilhões de anos e trilhões de pessoas nascendo, todas que morressem seriam requeridas pela justiça por esses pecados. Então algo tinha que ser feito. E o sacrifício perfeito acontece. Um sacrifício perfeito era preciso naquele momento. Toda essa fome que foi gerada precisava acabar. E Jesus vem, você conhece a história. E cara, essa é a verdade. Porque o julgamento talvez ainda aconteça na sua mente. Você sabe o que eu estou falando. Quando você peca e aquilo, caraca, eu errei, Deus. Imagina naquele momento uma tribuna e todo mundo sentado e o seu julgamento acontecendo. Só que a verdade é que agora você pode gritar, Nikau, eu venço todo julgamento, porque tem alguém que já fez por mim. E todo o sacrifício que você precisava, Nikau, eu venço. Eu venço. Todo julgamento que acontece, você pode imaginar algo lotado, pessoas assistindo, mundo espiritual inteiro, talvez olhando, e você vencendo todas as vezes. Essa é a verdade. A verdade é que nenhum pecado vai cobrir essa vitória. Toda essa fome por justiça foi saciada em um único homem, Jesus. Jesus garantiu a sua vitória em tudo, cara. Entenda que isso muda a sua vida. Sabe, eu não quero hoje que seja mais uma coisa que você escute e que talvez isso simplesmente desapareça daqui a pouco. Cara, eu posso falar errado ou qualquer coisa aqui. Eu só quero que essa verdade
Entre no seu coração, cara. Você é amado por Deus. E a sua vitória é garantida. Talvez você possa olhar para isso. Mas isso é muito subjetivo. Você está falando só sobre pecado. Você não sabe do que eu passei até aqui. Na verdade, eu não sei o que você passou até aqui. Mas eu sei do seu futuro. O seu futuro é brilhante em Deus, cara. Você precisa pegar isso. Você precisa entender. O amor de Deus garante o seu futuro. Ele não está interessado no que você fez até agora, porque tudo que você fez até agora já foi julgado. O amor de Deus é infinito, cara. Sabe? Você não vai conquistar as coisas no reino de Deus pelas coisas que você faz. Não é nada sobre o que você faz. Entenda que se você está muito preocupado com o que você faz, tem uma raiz de orgulho muito forte aí, cara. O que mais que eu posso fazer para alcançar? Você é filho de Deus. Isso quer dizer que precisa agir como tal. Sabe? Um rei, ele é um rei porque ele usa uma coroa? Não, coroa é um sinal para as pessoas olharem e entenderem. Mas o que faz dele um rei são as decisões que ele toma. E essa é a verdade. A palavra fala que ele nos constituiu reis e sacerdotes. Entenda que você é um rei aqui pelas decisões que você toma. Não é porque você tem uma coroa. Não é porque você fala bonito. Não é porque você lê a Bíblia. É por causa das decisões que você vai tomar aqui. É por causa das respostas que você vai agir ao amor de Deus. A palavra diz assim que lá em 1 João, que para isso se manifestou o Filho do Homem, para destruir as obras do diabo. E também fala, Jesus fala para os seus discípulos assim: se vocês crerem em mim, essas mesmas obras e até maiores farão. Então, cara, entenda. Beleza. Para você entender essas mesmas obras, você precisa saber quais são essas mesmas obras. E a palavra deixa claro que essas obras são obras que destroem as obras do diabo. E se você nasceu para fazer obras maiores do que Jesus, quer dizer que no mínimo você nasceu para destruir as obras do diabo. É isso que vai fazer de você um rei. É isso que vai fazer de você um filho de Deus. É isso que vai fazer você reconhecer as suas decisões. Sabe, você já aceitou essa verdade? Você é amado, você é filho. Qual a sua resposta? Quais são as suas decisões? Isso faz de você um rei. As suas decisões. O que você vai fazer quando você vê alguém de muleta? O que você vai fazer quando você vê alguém com dor de cabeça? O que você vai fazer quando você vê alguém com câncer? O que você vai fazer quando o dinheiro faltar? Sabe, a verdade é que todo mundo quer ver o sobrenatural, mas ninguém quer ficar entre o mar fechado e os guerreiros do Egito. A gente quer ver o sobrenatural acontecendo, mas ninguém quer ter o sobrenatural como única opção, não é? Então talvez o que falta é fé. As suas decisões fazem de você um rei, cara. Você carrega a identidade de Deus simplesmente por crer. O orgulho humano tenta carregar as conquistas por seus próprios méritos. O amor de Deus, porém, é imerecido. Ninguém seria capaz de alcançá-lo. Então, em sua bondade, achou graça em nós e nos fez alvo de tudo que nós não merecemos. Cara, a verdade é que o amor de Deus é algo tão especial simplesmente porque você não merecia. Se você conseguisse alcançar, não seria graça. Todo mundo sabe, a definição de graça é muito bonitinha, né? Todo mundo tem pronto ali. O que é graça? Favor imerecido. Todo mundo sabe o que é graça. O quanto é que a graça tem reinado no seu coração? Sabe? Entender que mesmo não merecendo, entendendo que você sabe, cara, só você sabe das coisas que você fez, só eu sei das coisas que eu fiz. A gente sabe do quanto a gente errou para chegar até aqui, e ainda assim Ele continua amando. A verdade é que não há lugar tão fundo que você possa entrar. Feche seus olhos agora. Escuta essas verdades. Não há lugar tão fundo que você possa entrar que o amor de Deus não te alcance.
Não há lugar tão longe que você possa ir que o amor de Deus não possa te alcançar. Não há nenhum erro tão grave que o amor de Deus não te busque. Você já tem um lugar na mesa do Pai. E você não precisa fazer nada para merecer isso. Isso é seu, porque Ele é seu Pai. Obrigado, Pai, por essas verdades. Nós somos tão gratos por isso, Senhor. Nós sabemos, Pai, que não há lugar tão fundo que nós possamos ir que o Seu amor não nos alcance. Amém? Eu quero só deixar claro aqui que tudo que você ouviu até hoje sobre Deus, se você não consegue encontrar na pessoa de Jesus, é mentira. Deus é um Deus bom, cara. Sabe, eu tô falando sobre isso porque essa semana foi semana passada em que aconteceu aquela tragédia em Suzano. E, cara, a minha mente, eu fiquei olhando para aquilo e, sabe, acho que foi pior ainda porque aqui do lado, sabe, é muito perto. E a verdade é que as mentiras começam a querer surgir e a querer dominar a sua mente. E eu imagino o questionamento daquelas pessoas, e até talvez você tenha pensado isso. Como que Deus é bom e deixa que uma coisa dessa aconteça? Se Deus é tão bom assim, por que as coisas ruins acontecem? Cara, talvez seja um assunto desafiador, você acha? Talvez você já tenha sido questionado com isso. E cara, a verdade é que Deus é bom não por causa das circunstâncias. Ele é bom porque Ele diz que é bom. A palavra diz que Deus é bom. Sabe, o que é que você vai deixar reinar primeiro? As circunstâncias? O que você escuta? Ou o que Deus diz sobre isso? Deus é bom porque Ele diz que Ele é bom. E sabe, a verdade é essa pergunta: se Deus estava em todo lugar, aonde estava Deus em Suzano naquele momento? E cara, eu tive uns questionamentos sobre isso. E a verdade é que assim, Deus está aqui, ó. Deus está aí. Você tem ideia de que era aqui do lado? Provavelmente algum de nós aqui já trombou esses meninos. Talvez você já tenha olhado nos olhos deles. Talvez se nós assumíssemos as nossas identidades de filhos de Deus, entendendo que nós somos amados, que nós temos autoridade com o reino para trazer mudança. Talvez se a nossa voz tivesse alcançado, entende? Então talvez agora você saiba onde Deus estava. É isso, se você aceita a sua identidade de filho de Deus, sabendo quem o filho de Deus foi, é porque você nasceu para destruir as obras do diabo. É isso. A pergunta é onde Deus vai estar nas próximas circunstâncias. A pergunta é se você vai assumir isso. Se você vai entender que você é amado por Deus. Sabe, não estou querendo trazer, você está querendo colocar culpa na gente agora. Entenda o que eu estou falando, cara. É sobre você reconhecer o amor de Deus em você. A palavra de Deus diz, onde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. Mas não é só onde Ele está, é onde o Espírito de Deus reina. E quem vai levar esse reino? Você precisa dar lugar dentro de você às suas verdades,
as verdades do Espírito Santo. Sabe? Nós estamos rodeados de mentira. E a mentira muitas vezes tem entrado dentro de casa, muitas vezes dentro das igrejas. Nós temos um conceito às vezes errado sobre quem Deus é. Tratamos a bondade de Deus como um assunto utópico, que você talvez só vai entender quando você fizer uns 3 cursos de teologia. Cara, Deus é bom porque Ele diz que Ele é bom. Toda mentira ao redor disso deve ser quebrada. Você não faz para conquistar porque o seu pai é bom. Você é e por isso conquista. Você é e por isso faz. Sabe, você não precisa ler a Bíblia para ser santo. Você não faz as coisas para ser santo. Você não faz jejum para ser mais santo. Você é santo e por isso lê a Bíblia. Você é santo e por isso ora. Você é santo e por isso faz jejum. Aleluia. A sua santidade não está atrelada às coisas que você faz. A sua santidade muito menos está atrelada às coisas que você fez. A sua santidade está atrelada às palavras do Espírito Santo. Você é santo porque Ele diz que você é santo. E sabe, a gente tem dado muito lugar para mentira. As pessoas falam e nós simplesmente aceitamos. Sabe, a gente é como se nós fôssemos alguns caminhões e todo o lixo que a gente vê, a gente vai jogando para dentro. Sabe, é o que você vai dar valor. A verdade é que a mentira só reina onde não tem a verdade, cara. Se nós estivéssemos aqui, se no mundo inteiro só existisse nota falsa, você ia saber que era nota falsa? Não, por quê? Porque não existia uma verdadeira. Mas assim que uma verdadeira aparece, a gente sabe que as outras são falsas. A mentira só reina onde a verdade não está. Você só vai conseguir dar lugar à verdade. Quer dizer, você só vai conseguir quebrar as mentiras quando você der lugar à verdade. As coisas estão difíceis, você não está conseguindo entender por que as circunstâncias estão assim. Para ouvir o que o seu pai fala sobre isso. Eu queria que a gente falasse aqui sobre algumas verdades. Então, eu queria que você fechasse o seu olho. Não porque tem algo espiritual nisso, só para você se concentrar um pouco mais. E talvez você já tenha ouvido algumas coisas como essa. Mas a verdade é que o mundo talvez diga que você é um desgraçado. Mas ele diz que você é agraciado. Lá em Efésios 2,8 fala assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. O mundo às vezes diz que você está sozinho, mas ele diz que ele nunca vai te deixar. Em Mateus 20:28 fala: ensinando-os a guardar todos os dias as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele diz que ele está com você até o fim dos tempos. Se o mundo diz que você está sozinho, é mentira. O mundo diz que tudo vai piorar. Ele diz que lê o último capítulo e tudo acaba bem. Em Jeremias 29:11 diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Sabe? Essa história de que Deus é um frustra planos é mentira, cara. Essa história de que os planos de Deus são mais altos. Então, se o seu plano não está alinhado com o plano de Deus, você tem que fazer alguma coisa. E talvez você viva triste mesmo pro resto da sua vida, mas o que importa é fazer o que Deus quer. A palavra dele diz que ele dá o fim que você deseja. O mundo diz que você é sujo, ele diz que você é limpo. Em João 15:3 diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ele diz que você já está limpo, cara. Escuta o que eu estou falando, não importa o que você fez. Ah, Vitor, cuidado, isso aí que você está falando é perigoso. Eu estou
falando a Bíblia, cara. Se a Bíblia é perigosa para você, nós já estáis limpos pela palavra que você tem falado. O mundo te chama de escravo, ele te chama de filho. Em Gálatas 4:7 diz: de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Está com dificuldade financeira? Está em crise? Cara, está dando tudo errado por aqui. A palavra diz que você é filho do Rei do Universo. E por filho ele te fez herdeiro, co-herdeiro com Cristo. Sabe? Tudo isso que você está vendo é teu, cara. O mundo te chama de medroso, ele te chama de amado. Em 1 João 4,18 diz: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. As pessoas estão falando: você é um medroso, cara, você não consegue fazer isso, você não consegue fazer aquilo. Nossa, se você fosse um pouco menos inseguro, se você conseguisse isso, se você conseguisse aquilo, olha, talvez se você tivesse um pouquinho mais de ousadia e coragem. As pessoas estão te chamando de medroso, ele está te chamando de amado. O mundo fala sobre crise, ele fala sobre o reino inabalável. Em Hebreus 12:28 diz: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. A verdade é que o reino de Deus não tem crise, cara. A palavra diz: não por força, nem por violência. A verdade é que se você quer tomar isso, se você quer tomar posse, sabe, eu tenho lido muito sobre, essa semana eu passei lendo um livro sobre prosperidade. E esse é um assunto muito, sabe, por muito tempo a gente teve a tal da teologia da prosperidade, e essa parada, e pessoas com medo de pastores ladrões, e toda essa parada, aquela coisa de que se você der isso, e tudo isso quebrou. As pessoas tiveram medo de falar sobre isso. E a verdade é que, cara, tudo isso está disponível para você. Entenda que, cara, tudo que você precisa para chegar onde Deus te mostrou, para realizar, para ter o fim que você deseja, como ele diz em Jeremias, você já tem. É como se você... Imagina agora que o teu futuro vai acontecer todo na Espanha, cara. Você sabe que o seu futuro agora é na Espanha. Você não tem nada. Mas o teu pai biológico mora lá na Espanha. E ele fala: vem, porque quando você chegar aqui, tem uma mala e tudo que você precisa para fazer está lá. E aí você entra no avião. Aí você viaja, chega até lá. E aí quando você chega, você fala: não sei onde está essa mala, deixa quieto. E aí você sai. E aí passam alguns minutos e você começa a chorar. Tudo é difícil para mim, eu não tenho nada. Me falaram que ia ser assim, mas a verdade é que Deus te deu a mala com tudo, cara. E aí simplesmente, porque você não conseguiu achar a mala de primeira, você está falando: é tudo difícil para mim, me falaram que ia ser assim, cadê o que eu preciso, cadê o que eu preciso? Cara, entenda que tudo que você precisa para chegar onde Deus te chamou para estar, está disponível para você. Tem um reino inabalável, nada está em crise no reino inabalável. Eu estou falando de dinheiro, cara. O dinheiro que você precisa para fazer o que você precisa está em Deus. Eu tenho vivido uma experiência, eu tenho vivido isso porque eu li isso essa semana. E há um tempo, o pessoal sabe, meu pai falou aqui que eu tinha muita vontade, que eu tenho muita vontade de estudar numa escola ministerial lá nos Estados Unidos.
que é a BSSM. É uma escola de ministério sobrenatural. E eu comecei a sonhar com isso, cara. Em 2017 eu fui pra conferência Dunamis, eles têm uma sala profética lá. E a sala profética é tipo assim, uma sala profética. Brincadeira, é uma sala, tem várias mesas. E aí ali você senta de frente com um cara. E aí ele vai estar orando com você. E ele vai te falar, se Deus der alguma palavra pra ele vai falar com você. E aquele cara, ele falou muitas coisas que fizeram muito sentido pra mim. Mas teve uma palavra específica que não fazia sentido. Ele falou assim, tem alguns sonhos teus que você, Deus está falando que você enterrou por condições, por falta de recursos. E eu falei, cara, eu recebi toda a palavra. Foram tipo 4 minutos de palavra profética que ele me deu. Mas essa parte, eu falei, cara, acontece, né? Às vezes a gente erra, é normal. E eu deixei aquilo. E o tempo foi passando. E a verdade é que quando eu comecei a pesquisar mais sobre os custos da escola, eram muito caros. A verdade é que só para eu chegar lá, eu precisaria de no mínimo 25 mil. Que seriam 20 para eu pagar a minha inscrição na escola, mais 5 mil para eu pagar uma passagem para chegar lá. Fora o que eu precisava para me manter lá, porque o visto que eles pedem não me permite trabalhar. Então todo o dinheiro que eu precisava teria que sair daqui. Quando eu vi isso, eu falei, não, mas eu vou, em nome de Jesus. E aí, aquilo foi passando, eu fui deixando, eu falei, na verdade, acho que isso não tem muito a ver com o meu ministério. E aí eu fui deixando, e tem um cara que, ele tem me ajudado muito, ele tem sido meu mentor, e aí eu sentei pra conversar, e a gente tinha ficado um tempo sem conversar, então tinha bastante tempo, a gente tava colocando o assunto em dia. E aí ele falou assim, e a BSSM, cara, quando você vai? Aí eu falei, mano, acho que não tem muito a ver com o ministério, e também o preço era muito exorbitante, não tinha como eu pagar. E aí ele pegou e falou assim, ele é bem sincero, ele falou, isso aí é porque não tem a ver com o seu ministério, ou é covardia que você acredita que não consegue dinheiro pra isso? Aí eu falei, como assim? Ele falou, cara, e ele falou assim, eu tenho 2 cursos que eu preciso fazer, esses cursos vão dar 15 mil, e ele tem 2 filhas pequenas. Ele falou, sabe onde a minha esposa está agora? Entenda, isso era tipo umas 3 horas da tarde. Ela está no mercado comprando doce pra gente fazer e conseguir levantar esse dinheiro. E eu acredito que o meu pai vai me dar o que eu preciso para chegar lá. Então, é falta de acreditar no teu pai? É falta de acreditar que o teu Deus tem recursos para chegar lá? E aí eu falei, uou! E eu fui para um outro congresso que tinha mais ou menos um valor de R$1.500. E eu ganhei essa inscrição para lá, não paguei com o meu próprio dinheiro. E aí lá, o Theo Hayashi estava pregando e ele falou assim, ele estava contando testemunhos sobre a fazenda deles, que eles conseguiram 3,5 milhões para comprar a fazenda em cash, eles não tinham nada. E aí eu falei, caraca, que bravo, né, mano? Eu tô mesmo muito louco, os caras ganharam 3,5 milhões para comprar essa fazenda. E aí ele falou assim, quem ganhou a inscrição aqui? Aí eu levantei a mão, ele falou, então fica de pé. Aí levantou mais o pessoal também. Aí ele falou, vocês acreditam que Deus pode dar o que vocês precisam para cumprir o seu ministério? Aí a gente, Aí ele falou, porque se você não acredita, você está zombando de Deus. Porque você acredita que Deus pode te dar 1.500, mas o restante que você precisa é muito dinheiro. Não, isso aqui é demais para Deus, cara. 1.500 até dá, né? Mas tipo, 25 mil é muita coisa, cara. É sobre isso que nós temos aprendido? Então eu recebi tudo aquilo e eu falei, cara, eu preciso ir para lá. E essa é a verdade, eu comecei a alimentar essa verdade dentro de mim. E somado a essa semana que eu tenho lido um livro que chama Pobreza, Riqueza e Prosperidade, do Chris Walton. E lá ele fala muito claro assim, ele começa o livro falando, a chave da prosperidade é a generosidade. E eu li aquilo e falei, bom cara, eu estou precisando de dinheiro. E eu acabei de ler a fórmula de dinheiro aqui. Eu falei, se eu não fazer nada, eu sou muito burro, velho. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. E eu tinha começado a vender cocadas semana passada. Eu consegui R$60 naquele culto lá. Foi os primeiros R$60 dos meus 25 mil. E aí, eu tinha aqueles R$60. E aí Deus falou, dá o que você tem, cara. Aí eu falei, caraca. E aí, beleza. Aí eu fui e dei os meus R$60. E naquele mesmo dia, eu tinha feito um devocional e eu pedi muito pra Deus. Eu falei, Deus, eu tenho entendido, eu tenho assumido essa identidade
bondade, eu sei que você é meu Pai, que tem todo o recurso. Então abre o céu para mim nessa área. E somado à oferta que eu fiz naquele dia, no mesmo dia, um amigo meu me ligou e falou que Deus estava tocando o coração dele, que era para ele depositar R$100 todo mês até eu ir para a escola que eu vou. Cara, faltam 16 meses para eu chegar lá. E cara, Deus trocou comigo R$60 por 1.600 no mesmo dia. Entenda, é um princípio simples, cara. Sabe do que eu falei aqui agora? Não está ligado a nada do que você faz. Não é sobre isso. Mas respostas geram outras respostas, cara. Eu acredito no amor de Deus para tudo. Não existe crise no reino e na palavra. Tudo está disponível para nós. Sabe, quando a gente fala aqui na adoração que todo lugar em Deus está disponível para você, é porque todo lugar em Deus está disponível para você. Você tem liberdade. Sabe, a verdade é que o momento de adoração libera algo tão forte em você, cara, que é claro que nós não estamos falando sobre mudar liturgia ou algo sobre isso, mas a verdade é que talvez o que você está ouvindo, a pregação, a mensagem é que te prepare para a adoração. Sabe, como é que você vai reagir agora? Você precisa responder essa liberdade que há no nome de Jesus. Você pode fechar os seus olhos agora? Pode se colocar de pé também. Pai, muito obrigado. Nós somos tão gratos por tudo que você tem feito, pelo seu amor infinito, pelo seu reino e na palavra que é disponível a nós. Nós somos tão gratos pelas verdades que há em Ti, Senhor, que superam todas as mentiras. Nós somos tão gratos pelo Teu amor que tem invadido os nossos corações, que tem nos transformado, Senhor. Ah, Pai, cante sobre nós algo novo. Nos mostre o caminho, Senhor. Pai, nós aceitamos andar contigo, Senhor, porque nós acreditamos que você vai nos ensinar durante o caminho. Nós acreditamos na verdade que quebra todas as mentiras. Nós acreditamos no perfeito amor que lança fora todo medo. Nós acreditamos, Senhor, no favor imerecido da graça que há em nós. Nós entregamos agora, Senhor, todo pensamento, todo sentimento, Senhor. Nós te amamos, Jesus, nós te amamos, Jesus. Eu quero que você tome agora 2 minutos para escutar algo novo do Espírito Santo para você. Sabe, não importa como isso vai vir, isso pode vir através de uma visão, seja de olhos abertos, seja um pensamento, seja um sentimento, seja uma voz audível, seja uma voz consciente. Seja através das suas palavras. Escuta agora o que o Espírito Santo quer dizer sobre a sua vida. É isso que vai mudar a sua consciência de que você é amado. Vai determinar tudo que você precisa está em Deus. Tudo que você precisa está com seu Pai. Aleluia. Amém? Escute. Eu não sei se você já ouviu essa história. Então, um homem